Está no ar, a bola não para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, através do site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou no meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior. Você tem a bola não para toda segunda, uma entrevista inédita para você, falando de esporte a partir das 8 da noite, aqui no canal de São Paulo, com reprises durante toda a semana. Tem reprises terça, quinta, sexta, sábado e no domingo. Então fica o convite para você acompanhar a programação aqui do canal de São Paulo. E com muito prazer, aqui no estúdio eu recebo o Renatinho Santos, grande nome do basquete brasileiro, árbitro, não vou falar ex-árbitro, árbitro de basquete, com finais olímpicas, tem muita história para contar e com muito prazer eu recebo ele aqui no canal de São Paulo e no meu programa A Bola Não Para. Renatinho, tudo bem com você? Tudo bem, Fred, um prazer falar com você, prazer a gente estar aqui podendo contar um pouco da história, né? E é verdade, você falou uma coisa, árbitro nunca deixa de ser árbitro, não tem jeito, continua árbitro a vida inteira. Com certeza, nem se for para dar palpite, alguém vai tirar uma dúvida com você. Exatamente, apesar que eu continuo na ativa, né? Sim. Mesmo com todo o trabalho que eu fui para a televisão como comentarista, mas eu nunca abandonei. Até porque eu acho que é uma forma de eu me manter ativo e atualizado com tudo que está acontecendo no basquete. As regras mudam constantemente, né? Então, quando você está ainda na ativa, você está ligado em tudo que está acontecendo. Então, é uma forma de ajudar também. E até sobre isso, é verdade que você cogita voltar a apitar a NBB ou você não pensa nisso, né? Não, eu até penso, assim, eu acho que a arbitragem sempre foi uma coisa que foi o meu ideal de vida, né? Eu comecei muito jovem, aos 12 anos de idade, eu fui no programa do Flávio Cavalcante aos 12 anos de idade. Flávio Cavalcante, você foi? Um minuto, por favor, Nosso comercial, por favor, eu falar, né? E aí, no programa do Flávio Cavalcante, eu falava que o meu sonho era ser um árbitro internacional. Naquela época eu já estava formado, tinha acabado de me formar na federação. Era quando o programa era na TBS, SBT? Era no SBT. E aí eu falei que meu sonho era se tornar um árbitro internacional e participar de uma Olimpíada. Isso com 12 anos de idade. Mas você já fazia alguma coisa relacionada ao basquete com 12 anos ou não? Eu tinha jogado e tinha acabado de me formar no curso de arbitragem em 85. Eu estava com 12 anos de idade. 12 anos já formado no curso de arbitragem. Então, realmente era um dom, né? Era um ideal, uma coisa que eu gostava. Eu sempre brinco assim que eu não acho que as pessoas têm um dom. As pessoas têm uma habilidade e souberam encontrar essa habilidade e ser desenvolvida. Então eu sempre falo isso. Então acho que eu tive essa sensibilidade muito cedo, de descobrir o que eu gostava. E aí, a partir dali, eu segui. Ainda joguei mais 2 anos junto, apitando e jogando, mas aí aos 14 anos eu tomei a decisão de ser árbitro mesmo. E aí eu fui para 2 Olimpíadas, apitei finais olímpicas, Copas do Mundo de basquete. Então assim, eu sempre tenho essa vontade, né, de voltar. O NBB está bem organizado, um campeonato com uma gestão muito boa, nível técnico também, sempre muito bom, jogadores de alto nível. Então a gente sempre tem uma vontade, sempre tem aquela conversa, aquele namoro, vamos ver, para a próxima temporada, quem sabe. Tomara, e vai ser bem legal, vira uma atração também, né, Renatinho? Claro. Porque você é um grande nome do basquete, né, na arbitragem, um grande personagem do esporte. E é importante, a gente sente isso, né, falta de referências nos nossos esportes, né, nas nossas modalidades. Não só, a gente fala muito do futebol, que é o carro-chefe aqui no Brasil, mas a gente sente falta, a gente está percebendo falta de ídolos no basquete, falta de ídolos no vôlei, a gente está perdendo um pouco essa referência de nomes importantes que aglutinam, né, e traz até interesse das pessoas em acompanhar, né? Com certeza. Eu acho que no Brasil tem um fenômeno grande no Brasil que acontece, você acompanha muito o esporte, principalmente o futebol, você vai concordar comigo, que é aquele negócio da renovação. Qualquer coisa que não dá certo, vamos renovar. Aí querem jogar todo mundo que estava ali fora. Não presta ninguém. Não presta ninguém e pegar todo mundo novo. Eu acho que a renovação você faz com a mistura da experiência com quem está chegando. Até para passar todo o conhecimento, passar exatamente essa maturidade. E o que acontece no Brasil é exatamente isso que você falou. Você está ali num trabalho, você não presta mais, vem outra pessoa jovem, isso acontece em todas as modalidades. E o que acontece? Os ídolos que acabam sendo as referências são colocados de lado para que venha uma nova geração. E eu acho que o trabalho é completamente equivocado. Você tem que trazer o ídolo e fazer com que esse ídolo transforme em outro ídolo, né? Consiga criar um outro ídolo. Lógico que o ídolo também vem com certo carisma, né? Com uma aceitação do público, com títulos, né, sendo uma referência dentro da modalidade, uma história. Então, por isso que eu acho que a gente tem, às vezes, um papel equivocado quando se fala em renovação. Quando se tem uma Copa do Mundo de futebol, por exemplo, o time, e a seleção não vai bem, pronto, vamos renovar. Então, assim, não se aproveita, de repente, um jogador que está ali, que é uma referência, que tem uma experiência. Então, é legal isso que você falou.
A minha experiência como árbitro hoje, né? Eu apito o Campeonato Paulista, por exemplo, voltei o ano passado. Pô, eu vou para a quadra, eu não tomo mais atitude disciplinar com o jogador, porque existe um respeito tão grande que a gente acaba até brincando ali na quadra, trocando uma ideia, uma palavra. Então, acho que isso que é legal, essa experiência voltada exatamente para o bem da modalidade. Com certeza. E uma outra coisa, né? Não é uma regra e não são todos, mas assim, essa troca rápida e colocando para os jovens já uma responsabilidade muito grande, torna-se os jovens um pouco arrogantes, né? A gente percebe um pouco a juventude de hoje, um pouco meio que acho que sabe tudo, né? Exatamente. Até condicionado isso, esse afastamento, esse contato com os mais experientes, com os mais novos, parece, né, no geral, né, já chega já achando que já é o bonzão, né? E não é assim, né? Cria uma certa arrogância, né? Um certo senso de poder exacerbado, né? Isso acontece também na arbitragem, isso não é acontece. Às vezes um árbitro mais jovem, que tem muita capacidade, que tem muito talento, aí apita um jogo de televisão, por exemplo, no outro dia ele vai apitar um jogo de categoria de base. E já tá naquela... Aí ele já não aceita certo tipo de coisa, porque ele já acha que ele tá na crista da onda, né? E você sempre tem que ter o pé no chão. Eu sempre falo para os árbitros, quando eu vou dar palestras para os árbitros mais novos, se você é bom, se você sabe que você é bom, não precisa falar. Deixe os outros falarem que você é bom, que você tem capacidade. Mantenha os seus pés no chão sempre, humildade. Porque assim, eu sempre falo, Fred, que o difícil não é chegar a um nível de excelência, é você se manter ali. E se você não tiver uma base sólida para chegar nesse nível de excelência, você não consegue se manter. Qualquer tropeçãozinho você cai e aí é muito difícil você voltar lá novamente. Para ser um bom árbitro, Renatinho, o que é importante? Claro, cada um tem seu estilo, né? Tem uns que são mais rigorosos, outros nem tanto, vai mais na conversa. Basquete, são dois em quadra, então você tem um auxílio naquele momento que o esporte é rápido demais, né? Mas o que é bom para ser um bom árbitro? O que ele precisa ter para ser um bom árbitro? Olha, cara, eu acho que assim, a primeira coisa, o árbitro ele tem que ter muita personalidade. Ele tem que ser um cara que tenha muita personalidade. Não tenha medo das coisas, né? Porque você vai apitar no interior, onde existe pressão, enfim, de torcidas, cidades até um pouco mais agressivas em relação a esse comportamento com o árbitro. Então ele tem que ter uma personalidade forte, acho que ele tem que ter uma determinação daquilo que ele quer. E tem que ter uma cabeça aberta, porque assim, o esporte ele muda a cada momento. Então eu vejo árbitros mais antigos. Existem algumas mudanças na regra que às vezes são mudanças polêmicas. Hoje, por exemplo, no basquete a gente tem o passo zero. Sim. O jogador em movimento pode dar um passo a mais. Tem árbitros da antiga que não aceita isso. Você tem que ter a mente aberta. A regra muda em benefício do jogo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cabeça no lugar. Essa mente aberta, determinação e muita personalidade para ser um bom árbitro. Bacana. E claro, Renatinho, a gente percebe o basquete em si também vai evoluindo, né? Vai mudando. A NBB agora se torna uma competição. Chegamos a um ponto, acho que ideal, ou pelo menos, claro, precisa um ajuste ou outro, mas assim, a gente chegou num ponto importante no masculino, né? De competitividade, de equipes importantes aparecendo e uma sequência, né? De equipes mantendo, né? A gente percebe muito nos esportes olímpicos, né? Surge uma equipe, depois muda a outra. No ano seguinte sai fora. Né? E aí o pessoal desempregado, sim, né? Fica... Você percebe isso, pelo menos nessa parte, tem melhorado um pouco, claro, veio agora essa pandemia, a gente percebe os problemas, tem clube que não está renovando, a gente percebe não só no basquete, mas no vôlei com dificuldades, mas tem percebido que pelo menos isso era importante, manutenção de equipes, até para você, até torcer para um time, né, porque às vezes só a cidade abraçava um time, e às vezes pode ser mais abrangente isso. Claro, né? E só dessa forma também você fideliza o torcedor, né? Sim. Se você tiver uma equipe que tem uma história, você fideliza. A gente no basquete tem um exemplo clássico que é a Franca. Claro. Né? Franca tem uma história de mais de 50 anos ininterruptas no basquete. Sim. Então, todo ano, às vezes com patrocínio, sem o patrocínio mais forte ou mais fraco, sempre tem o time lá. Então, você fideliza o torcedor, a cidade respira basquete, né? E isso tem acontecido muito no NBB, nesses 12 anos de NBB, a gente vai aí para o NBB 13, a gente percebe que as equipes têm se estruturado mais, você percebe isso no planejamento. Antigamente, se terminava uma temporada, demorava-se 2, 3 meses para as equipes se formarem para a próxima. Hoje não. Quando está terminando uma temporada, as equipes já estão planejando a próxima. Sim. Isso mostra
que o campeonato é mais sério, que o campeonato é bem organizado, que os dirigentes também estão criando esse profissionalismo dentro da modalidade. Então a gente vê sim o NBB sendo hoje uma referência do esporte amador, vamos dizer assim, né? Claro. Até de exemplo para outras modalidades. O NBB foi o primeiro que surgiu como uma liga independente, né? Com a administração dos próprios clubes. E a gente tem um exemplo clássico que está acontecendo agora com a pandemia. Algumas equipes ameaçaram sair da competição, não jogar mais. Não aconteceu isso até agora. A única situação, a gente tem o Botafogo, que anunciou a desistência, mas ontem, olha que engraçado. A torcida está querendo fazer. A torcida está querendo administrar o time de basquete. Alguns torcedores ilustres estão querendo patrocinar, mas eles querem controlar a parte financeira da modalidade. Então isso mostra a força que o basquete tem num time de massa e de camisa forte como é o Botafogo também. E até sobre isso, né, Renatinho? Sempre muito se colocou, tinha que ter o time de futebol, tinha que ter outras modalidades, o vôlei, o basquete. A gente vê o São Paulo Futebol Clube aí voltando a ter forte, com uma equipe interessante, voltando, né, para poder participar. A gente já viu o Palmeiras de certo tempo e quando o Paulo Nobre era o presidente, ele acabou encerrando o basquete, o gasto não era tão alto assim, mas o patrocinador teve dificuldades e acabou saindo. Como que você vê esse... tem que ter uma participação de times de camisa, seria importante para o basquete ter times ligados ao futebol no basquete, e como você vê esse entra e sai, né? Porque acontece muito, né? O clube de futebol, esse entra e sai, começa um projeto, troca presidente, às vezes encerra o projeto, ou é problema de patrocinador que não paga, o que você pensa? Eu acho assim, é importante demais você ter o time de camisa dentro do basquete. Primeiro porque traz uma notoriedade, uma visibilidade maior para a modalidade. O que não pode acontecer é o que você falou, o time entrar no ano e sair no outro. Eu acho que a gente tem que desvencilhar a administração do futebol com a administração dos esportes, vamos dizer assim, nos clubes às vezes eles chamam esportes terrestres ou esportes olímpicos, né? A gente tem que desvencilhar essa administração, porque senão o que acontece? Quando o clube está mal no futebol, a torcida pressiona, aí o cara deixa de investir no basquete, porque senão a torcida vai falar que está pondo dinheiro no basquete e o futebol está uma draga, né? Então, a gente tem que dividir essa administração. Acho que o São Paulo hoje faz muito bem isso. São Paulo tem um patrocínio só do basquete, tem uma administração só do basquete, não importa o futebol. Às vezes eles conseguem um patrocinador do futebol e engloba no contrato uma ajuda financeira para o basquete. Então, mas isso bem delineado, bem feito dentro do contrato que é feito. Então, eu acho que tem que seguir dessa forma, porque senão acontece o que aconteceu com o Corinthians agora. Tinha o time, aí anunciou o desligamento, agora está dizendo que vai ter o time de novo, parece que contratou o Demetrios, que era técnico de Bauru, como técnico do Corinthians. Então tem que ter esse ajuste. E o que acontece também muito dentro de clube de futebol, Fred, é brigas políticas. Então, por exemplo, a gente sabe que no Palmeiras, o Palmeiras ficou 3 anos no NBB, se estruturou, estava super bem. Aí entrou uma nova diretoria. Encerrou. E aí a diretoria que entrou era contra o basquete. Aí o pessoal que entrou no esporte terrestre era o pessoal do futsal. Aí acabaram com o basquete porque tinha briga interna com o basquete para ter o futsal. Então, essas coisas que às vezes ainda acontecem nos grandes clubes. Mas a gente tem visto a aproximação desses times de camisa do basquete ao basquete. O Fortaleza está fazendo uma parceria possivelmente com o basquete cearense, do nosso grande Alberto Bial. Alberto Bial, gente boa. Então, assim, seria legal. Imagina a potência que tem o Fortaleza, né, mostrando o basquetebol no Nordeste. Então, eu acho que esse é o caminho. A gente tem que ter o clube de camisa exatamente para mostrar que o basquetebol é uma modalidade que vale a pena e mostrar para o público que nunca teve a experiência de ir para um ginásio que pode ir, que o NBB está muito legal. Existe a parceria com a NBA, eles buscam esse know-how da NBA, a NBA fornece tudo isso. E hoje você vai num jogo, você não tem só um jogo de basquete, você tem um entretenimento. Né? Sorteio, brindes, brincadeiras, música. Então acho que é uma experiência muito agradável para as famílias poderem ir ao ginásio acompanhar o NBB. Legal. Nós estamos conversando com o Renatinho Santos, que é árbitro de basquete, comentarista do basquete aqui no A Bola Não Para, que vai um intervalo e já voltamos para você aqui no canal de São Paulo. Venha conhecer o programa Vida de Empresário. Nele você conhecerá cases, realizações, sonhos, frustrações, saber o quanto custa para chegar lá. Você tire suas dúvidas, suas dificuldades. No programa Vida de Empresário você conhecerá tudo isso. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não perca o nosso programa.
Para estar de volta para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra, no site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou no meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior. Aqui com o Renatinho Santos, ligado, né, ao basquete, na arbitragem, com um comentário sobre o basquete, e é o nosso convidado hoje aqui do programa. Renatinho, claro, uma história linda que você tem como árbitro, né, e é óbvio que muita gente pergunta, os jogadores que você, mais incríveis que você viu, né, você apitou a Olimpíada Mundial, então, ou seja, não é só aqui no Brasil que, claro, você apitou grandes jogadores, com certeza, mas quem que você destaca, assim, que você, em algum momento, você até observava diferente, até, você tem que me concentrar no jogo como árbitro, mas, poxa, esse cara joga demais. Olha, Fred, eu posso dizer para você que eu sou um privilegiado, né, porque eu apitei jogos de uma geração brasileira, por exemplo, muito vencedora, né? Sim. Eu tive o privilégio de apitar muitos jogos do Oscar, do Marcel, do Marquinhos Abdala, um pouquinho mais... Um pouquinho antes, né? Do Mauri, do Guerrinha, do Nilo, enfim, do Israel, do Gerson. Saudoso então, Gerson. E tive o privilégio também de conviver com grandes técnicos na beira da quadra ali, eu apitando jogos, como o próprio Cláudio Mortari, que está hoje no São Paulo, mas Edivar Simões, Mical, Hélio Rubens, grandes nomes, né? Maria Helena Cardoso, nossa, grandes nomes, Barbosa, que está até hoje, sim, grandes nomes do basquete, então pude, acho que aprender muito com eles também. E assim, jogadores internacionais, pô, apitei jogo do LeBron, do Kobe, do Magic Johnson, quando veio jogar um jogo no Ibirapuera, do Dwayne Wade, do Carmelo, do Jason Kidd, do Vince Carter, do Paul Gasol, do Mark Gasol, né, que jogando na seleção espanhola, Dirk Nowitzki. Cara, são tantos jogadores, né, Tony Parker, Boris Diaw, todos esses caras que são ídolos na NBA, né, das suas equipes, Ginóbili, né, na Argentina, na final da Olimpíada, onde a Argentina se sagrou campeão olímpico, eu era o árbitro principal do jogo. Então, assim, cara, eu tive o privilégio de apitar jogo desses caras todos. Assim, os destaques, lógico, o LeBron James é um cara que chama muita atenção, a gente brinca pelo porte físico dele, o cara é uma máquina, né? O cara é um cavalo para jogar basquete, né, impressionante. Inclusive, numa transmissão que a gente fez pelo Sport TV, num Global Games, que foi no Rio, que era Cleveland contra... Não lembro se era o Cleveland contra o Flamengo, ou era o Cleveland contra uma outra equipe que vieram jogar no Rio de Janeiro. E a gente estava fazendo a cabine ali na beira da quadra, né? E ele parou meio que do lado ali no aquecimento. Pô, era impressionante, né? E eu tinha apitado o jogo do LeBron em 2007 em Las Vegas, no pré-olímpico. E isso foi 2016, 17. Então... o impressionante é o que ele se desenvolveu. Sim. Como uma máquina de jogar basquete mesmo, físico, o porte físico, o cara forte, o cara... Ele é impressionante. Por isso que joga até hoje e é o ídolo da NBA, é o melhor jogador, porque ele é um privilegiado, né, de Deus em termos de máquina humana. Mas, assim, um jogador que me chamava também muita atenção foi o Ginóbili, pela inteligência em jogar basquete, pela maneira de comportamento dentro de quadra. O Ginóbili nunca contestava a arbitragem, né? E aí você começava a pensar, pô, o cara que é craque mesmo, né? O cara se preocupa em jogar, né? Não enche o hábito, né? É paciência. O cara está acostumado e preparado até para conviver com o erro da arbitragem, que vai acontecer durante o jogo, né? Sim. E a gente vê muito isso na NBA também. Existem alguns absurdos arbitrados na NBA, mas os jogadores estão preparados para isso, né? Claro. Eles foram criados dentro de um ambiente para também serem condicionados ao erro da arbitragem. Então, assim, cara, foram grandes jogadores que eu tive o privilégio de estar ali apitando, de estar comandando, né? E eu sempre falo que a arbitragem, ela não é simplesmente você pegar o livro de regras... E aplicar na quadra. Estudar e aplicar. Tem a administração do jogo. Você administra uma série de jogadores, uma série de vaidades, uma série de confrontos, né? De rivalidades. O documentário do Chicago Bulls aí, do Michael Jordan, tá mostrando, né, que não é uma coisa tão simples assim. Exatamente. Né? E a gente vê ali até um comportamento um pouco mais até agressivo do Michael Jordan. Que ninguém percebia ou achava que ele teria, né? Exatamente. Por conta da cobrança em relação ao time, né? Sim. Ele era um cara completamente... aficionado naquilo que ele queria. Então isso mostra que também ele tinha os defeitos dele, claro, né, como um grande atleta que era, mas um cara sempre na busca do objetivo final, que era melhorar não só ele, mas melhorar quem estava ao entorno dele, né? Então, assim, cara, é muito legal essa experiência de estar no meio dessas feras todas, de poder estar ali comandando os caras.
Ó, você é o craque, mas quem manda aqui sou eu, porque eu sou o árbitro, né? Então, assim, foi muito legal. Eu tenho essas experiências gravadas, guardadas na memória. Cara, eu acho que é o que eu falo. Eu vivi numa época em que tinha Paula contra Hortência. Putz, que foi a maior rivalidade, acho que, do basquetebol mundial. Sim. Depois elas duas juntas na seleção, claro, viramos aquela potência. E que é engraçado que as duas, e principalmente a Hortência fala muito, né? Que quando elas jogaram juntos na ponte, não funcionou a mesma coisa do que quando elas se enfrentavam. Elas se desafiavam, na verdade. Porque eu tenho muita amizade com a Hortência, a gente se fala, frequenta uma casa do outro, e a Hortência sempre fala, eu precisava da Paula, porque eu queria ser melhor que ela. Sim. E a Paula queria ser melhor do que eu. Então essa rivalidade alimentou o basquete feminino por muito tempo. E alimentou uma rivalidade de cidades, cara. A gente pegava Piracicaba contra Sorocaba, era uma rivalidade impressionante. Eu cheguei a apitar uma final de Taça Brasil, Fred, em Sorocaba, e já era Ponte Preta. Sim. Era Leite Moça, na época que patrocinava a Hortência, contra a Ponte Preta, que era da Paula. E a torcida da Ponte não conseguiu entrar no ginásio de Sorocaba, porque já estava super lotado. Só que no regulamento eles tinham que deixar um espaço reservado. Cara, nós demoramos 1h30 para começar o jogo, era um jogo de TV com bandeirantes. Eu tenho esse jogo gravado até hoje, o Datena narrando o jogo, o Álvaro José de comentarista. Grande Al. E assim, nós tivemos que esperar 1h30 para tirar um espaço para a torcida da Ponte entrar, 2.000 pessoas do lado de fora do ginásio. Então, foi uma época áurea do basquete feminino. Não é ser saudosista, mas realmente era diferente, né? Era diferente. Elas traziam as pessoas para o ginásio, elas movimentavam o basquetebol feminino. E hoje a gente vê um feminino tão carente nesse momento, não só de ídolos, mas de estrutura, né? Eu conversei com o Ricardo Molina também aqui no programa, assim, tá tentando fazer o trabalho, mas é mais difícil do que a NBB em relação a clubes, participantes, as próprias meninas também com dificuldades para seguir no basquete, tá muito difícil, né, Renatinho? Tá difícil, elas são guerreiras, né? Sim. Elas são guerreiras. A gente tem visto um movimento puxado pela Érica, que é pivô da seleção brasileira, para a igualdade, né, de condições, para que as meninas também tenham a mesma igualdade que os meninos têm. Inclusive teve uma matéria no Estadão, ela falando, por que os jogadores do NBB todos ganham material esportivo e as meninas não, né? Porque às vezes para uma menina que ganha um salário lá de 12 mil reais, diferença. Nossa, ganhar um tênis de 800, de 700, ela nem tem condição de comprar esse tênis, né? Porque ajuda a família com esse dinheiro. Então, assim, buscar essa igualdade. O Molina tem feito um trabalho excepcional. A Liga tem melhorado muito, tem subido o patamar realmente, há 3 anos que ele está à frente da Liga. Hoje é um outro patamar do basquetebol feminino. E a gente percebe que existe essa vontade coletiva do basquetebol feminino novamente voltar a ser o que era. E eu sempre falo em todos os programas que eu vou, Fred, não podemos esquecer, o basquetebol feminino do Brasil foi campeão do mundo. Sim. Nós somos campeões mundiais, em 1994. Sim. O Brasil bateu a China na final, lá na Austrália. E até aquele momento, até o ano de 1990, que foi o Mundial anterior ao que o Brasil venceu, só dava Estados Unidos e a antiga União Soviética. O Brasil quebrou essa hegemonia. Depois veio a Austrália atrás também, conseguiu... E na sequência, em 96, medalha olímpica, né? Medalha olímpica, medalha de prata. Sim. Depois, em 2000, medalha de bronze. Então, quer dizer, uma geração super vencedora. E, lógico, a gente vai falar sempre de Paula, Hortência, Janete, Alessandra, mas não podemos esquecer que tiveram outras que construíram esse caminho para elas chegarem. Que era a Norminha, né? Que era Maria Helena e Heleninha, que quando jogavam, a própria Laís de Santo André. Então, assim, não podemos esquecer a Nilza, não podemos esquecer essa outra geração, Suzete, que construiu uma estrada para o basquetebol feminino para essas meninas chegarem. Então, a gente deixa essa mensagem aqui para que todos apoiem o basquetebol feminino. E não só o basquete, os esportes femininos em geral, porque eu acho que as meninas têm muitas condições de também conquistarem títulos importantes para o Brasil. Com certeza. E aproveitando, Renatinho, eu tenho feito muito aqui no programa, falado muito sobre o basquete 3x3. Como você tem percebido, é uma modalidade olímpica agora, né? Estará na Olimpíada 2021 em Tóquio, no Japão. Como você está vendo, aí é um esporte, é o basquete, mas é diferente. Meia quadra, super rápido. Como que você está vendo esse 3x3? É um jogo completamente diferente. Eu acho que é uma forma de você divulgar o basquetebol de uma forma mais democrática, né? Porque às vezes as pessoas gostam da modalidade, querem jogar, mas aí você vai no clube e não tem espaço, é para sócio e tal. O 3x3, ele é democrático. Você mais um amigo, a gente monta o nosso time e a gente já vai jogar.
Então, assim, isso também facilita, acho que o trabalho dentro de escolas, porque às vezes você não tem 10 jogadores, mas você pode ter 6 para fazer 2 trios. Então, torna o basquetebol um pouco mais democrático. É o 21 mais sério, né? Que a gente fica, exatamente, né? É o 21 mais sério. Torna mais democrático, com uma maior chance de inserção de todo mundo que goste da modalidade e que não se tornou um atleta profissional. A gente sabe que o funil é muito pequeno em todas as modalidades. Claro. Mas eu acho que é legal, tá? Aos pouquinhos está pegando, né? A gente vê, antigamente tinha os rachas do Ibirapuera, do Vila Lobos, esse pessoal é que está aderindo mais. A gente não vê muitos jogadores profissionais jogando 3x3. Eu lembro muito de Ibirapuera, no Parque Ibirapuera, tinha aqueles jogos de basquete, a galera tudo assistindo, assim, era bem os rachas pegavam lá, né? Era... O bicho pegava. Eu acho que é legal, eu acho que é uma forma de você divulgar o basquete de uma forma mais democrática, onde todos possam participar. E assim, não precisa de muita coisa. É uma tabela, uma meia quadra, 3 jogadores contra 3 e vamos pro jogo. Eu até conversei com o Gustavo Braco, que é do São Paulo DC, né? Que é São Paulo DC. É o único time, é o primeiro, né? E o único ainda time profissional. Eles vivem do basquete 3x3, né? O Gustavo tem um projeto muito bom nisso, né? Que ele vem desse projeto através da lei de incentivo. Mas o Gustavão é chato jogando, viu? É mala? Hoje ele tá só na direção do time, mas ele joga nos veteranos, aí nos campeonatos que tem de veteranos, que eu sempre tô participando também. O Gustavão é mala, mais um abraço pra ele, que é gente boa demais. Ele é gente boa mesmo. E por falar em malas, qual foi o maior mala que você apertou o jogo? O Oscar chorava bastante. Você já falou, você já respondeu. O Oscar era difícil de comandar. Incrível, o Oscar era difícil, incrível. E eu tinha na verdade, eu acabei montando uma estratégia, né, para apitar jogos dele. Então, assim... Era um tampão no ouvido? Não, era assim, o Oscar era um jogador que ele ia te testando. Tá. Né, como a maioria dos jogadores, ele vai testando o árbitro, até onde você deixa. Então, o que eu fazia? Na primeira, eu já executava, ele já dava uma falta técnica, 10 segundos de jogo, aí ele parava e jogava. Então essa estratégia deu certo, entendeu? Eu comecei a aplicar e dava certo. Então, todo jogo que ele começava a querer, técnica logo de cara, assim. Porque aí também você mostrar para os outros jogadores, se o cara fazer isso com o Oscar... Se o Oscar não pode falar, imagine eu, né? Então, eu usava isso como uma estratégia e isso funcionou bastante bem durante muito tempo. Caramba, mas ele, né? Chato. Mas tinha outros, né? Zinho também, era um jogador chato, Guilherme Giovannone... Né, jogadores que choravam muito jogando, né? Então... Mas jogou demais também o Oscar, né, Renatinho? Nossa, Oscar demais. Oscar demais. É o que eu falo. Quando a gente brincou com o negócio do dom, né? Eu falo que... Todo mundo fala que ele tem o dom de arremessar. Na verdade, ele mesmo fala que a mão dele não é santa. A mão é treinada. O cara chegava 2 horas antes, arremessava 1000 bolas. Ele casou porque ele treinou com a namorada. Dava rebote pra ele, né? Depois a Cris pegava os rebotes para ele, depois ele arremessava 1000 depois do treino. Então, lógico, ele estava preparado para qualquer situação que acontecesse, por isso que ele metia a bola. Então, eu acho que ele é um exemplo de um cara, de um jogador, né? Do que o atleta tem que ser, um cara determinado, um cara que treine incessantemente, treine mais do que os outros. Sim. Com a morte do Kobe Bryant, a gente descobriu várias situações em que o Kobe mostrava isso para as pessoas, que ele era bom porque ele treinava mais do que os outros, né? Por isso que ele era diferenciado. Sim. E é isso, o basquete, Fred, ou qualquer outra modalidade, é repetição de movimento. Quanto mais você repetir, mais excelente você fica, né? E esses caras que foram ícones do basquete é porque eles eram, lógico, tinham algumas habilidades naturais, extras, mas eles foram caras que treinaram mais do que todo mundo. E a repetição te leva para a excelência. Renatinho, poxa, muito obrigado. A gente poderia ficar 2, 3 programas aqui, muita história aqui, mas já fica um convite para lá para frente, para as próximas. Com certeza a gente vai ter muito assunto para falar de basquete, mas muito obrigado e parabéns pela carreira e sucesso para você. Eu que agradeço, Fred, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo canal e pode contar comigo sempre que precisar, falar de basquete, contar história. Estamos aqui para isso. Legal. Agradecendo ao Renatinho Santos, nosso convidado desta semana do programa Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre falando de esporte para você. Até lá!